todos, meu nome é Júlio César, sou aluno do IFPA Campus Abaetetuba. Hoje a gente vai discutir um pouquinho de um pouco de biogeografia, mais precisamente explicações alternativas à teoria dos refúgios, hipótese de refúgio em rio. Tá bom? Essa disciplina é ministrada pelo professor Dr. Jefferson Miranda. Então a gente vai falar um pouquinho dessa explicação alternativa da teoria dos refúgios, mais precisamente hipótese de refúgio em rio, ok? Bom, vamos responder aqui o que essas hipóteses tentam responder. Mais precisamente, essas hipóteses tentam responder a alta biodiversidade da Amazônia. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês estarem olhando, como aqui eu tenho a onça pitada, algumas espécies de psitacídeos, tá, que são as araras, também dando destaque aqui o pirarucu, tá bom, que é o maior peixe de água doce do mundo, e outros animais aqui, alguns primatas e até mesmo os povos que fazem parte desse aglomerado aí de biodiversidade dentro da Amazônia, do bioma amazônico. O que é o conceito dessa teoria? O conceito de teoria do refúgio. Bom, a Abissab diz assim: a teoria dos refúgios é apresentada como um dos mais importantes conjuntos de ideias relacionadas ao padrão de distribuição da flora e da fauna da América tropical. Ou seja, a teoria do refúgio, ela apresenta essas ideias, esse padrão de distribuição da fauna e da flora amazônica, ou então da América tropical. Outro conceito diz que a Amazônia possui uma história geológica e evolutiva muito estudada por muitos biogeógrafos. Isso é verdade. Quando a gente pega a Amazônia para estudar, nós temos que ver a Amazônia do ponto de vista evolutivo e geológico, ou seja, é muito comum a gente ver a Amazônia do processo a partir do momento que a gente tem conhecimento dela. Então, o que a gente deve fazer? É estudar a Amazônia a partir dos momentos de um padrão histórico, um padrão evolutivo, um padrão geológico, para que a gente possa entender a interação que a Amazônia tem com a flora e a fauna amazônica, tá bom? Estes tentam dar respostas ao alto padrão de biodiversidade dessa região, como eu já tinha explicado. Esses estudos, eles tentam dar essa resposta a essa biodiversidade da região amazônica, que é muitos pesquisadores afirmam que a Amazônia abriga muitas espécies de animais, tá bom? Muitos desses animais não foram nem descobertos ainda, através da literatura científica. Hipóteses para tentar responder essa pergunta da alta diversidade nesse local atualmente são descritas em algumas hipóteses, tá bom, gente? Ou seja, essas hipóteses tentam dar respostas a essa biodiversidade, e lembrando também que temos que pegar a Amazônia a partir do momento de um momento histórico, um momento evolutivo, um momento geológico, porque a Amazônia, assim como toda a Terra, ela passou por eras geológicas que foram muito importantes para a distribuição de determinados animais e alguns processos históricos, principalmente em questão do solo, em questão de composição faunística e entre outras características. Tá bom. Entre essas hipóteses aqui, existem várias hipóteses. Vou citar aqui alguma. Hipótese dos refúgios em si, a hipótese dos rios como barreira de dispersão, ok? Uma combinação entre ambas, ou seja, que é o que a gente vai debater, que é a River Refuge Hipótese, ou seja, hipótese de refúgio em rio, tá bom? É uma junção aí da hipótese de refúgio, mais a hipótese dos rios como barreira. A gente tem também a hipótese paleogeográfica, a hipótese da densidade do dossel e a hipótese dos museus. Mas existem várias outras hipóteses que tentam dar respostas a essa alta biodiversidade na Amazônia, tá bom? Existem vários estudos falando sobre elas. Hipótese do refúgio em rio. Essa hipótese do refúgio em rio em si, ela foi denominada por Raffer no ano lá de 92 e 93, tá bom? Quem é Raffer? Na verdade é um ornitólogo, ou seja, estuda algumas espécies de aves, e biogeógrafo alemão Jürgen Raffer, é o nome dele. Nos estudos de Raffer, ele propôs que havia uma imensa variedade de aviofauna decorrente dos períodos do Pleistoceno. Ou seja, nos estudos que ele fez, ele propôs que essa aviofauna diversificada foi decorrente dos períodos do Pleistoceno,
ou seja, no qual impôs limites e acarretou em novas espécies. Lembra que eu falei que temos que pegar a Amazônia a partir do momento, a partir de uma condução histórica, evolutiva, geológica? Então, é isso que o autor ele propõe, é isso que ele faz também. Porque ele propôs que havia uma imensa variedade de argeofauna decorrente dos períodos do Pleistoceno, ou seja, um período geológico, no qual impôs limites e acarretou em novas espécies. Então, Jürgen Hafer, ele colocou essa ideia para que nós tivéssemos um pouco essa questão de pensar que esse período geológico, mais precisamente o Pleistoceno, ele impôs limites e acarretou em novas espécies. O que a gente vai falar mais lá na frente, mais adiantando, é um processo de especiação. Essa hipótese de refúgio em rio, ela combina aspectos dos rios amazônicos, são 3 características principais, dos rios amazônicos e mudanças vegetacionais, além da hipótese de refúgios climáticos, dos refúgios climáticos, ou seja, ela vai pegar a questão dos rios amazônicos, é como questão de barreira para separar algumas espécies, mudanças vegetacionais, a questão de vegetação é importante devido à questão da alimentação desses animais, entre outros fatores, como questão até mesmo de abrigo. Além de hipóteses de refúgios climáticos, ou seja, o clima ele tem um fator importante de selecionar também variadas espécies. Ou seja, a hipótese de refúgio em rio ela combina esses aspectos dentro dela para que ela possa ter uma maior aparato, como é que vamos se dizer assim, um maior aparato para que essa hipótese seja considerada muito boa. No estudo acompanhado ao relato de uma redução menos uniforme de umidade e chuva ao longo da Amazônia durante o período de clima seco. Ou seja, no estudo acompanhado no artigo, ele fala que ao relato de uma redução menos uniforme de umidade e chuva ao longo da Amazônia durante o período de clima seco. Ou seja, esses climas secos eles foram muito importantes porque quando a chuva quase que cessou nessas regiões, mesmo assim os rios ficaram. E esses rios da Amazônia são dinâmicos, eles aparecem no lugar decorrente de algum tipo de cheia ou desaparecem assim por diante. Ou seja, esse clima, esse relato, ele foi importante porque prediz que através desse clima, tá bom? Várias outras questões foram acompanhadas, como também o surgimento de novas espécies. O que foi que colaborou para isso? Foram dados geológicos retirados da região norte de Manaus e da região do Tapajós. Ou seja, dados geológicos são os geólogos que estudam lá, tá bom? Alguns biogeógrafos também debatem muito sobre isso, para que haja assim, uma comprovação de que essa questão, esse estudo da redução de chuva nessa região pudesse ser confirmado. Então aqui a gente tem, mas para dizer para vocês, a questão aqui parte de Manaus, por aqui, também a gente tem a parte da região do Tapajós. E uma questãozinha desses rios aqui que a gente vê muito, que na região amazônica tem muito. Aqui a fonte lá do Hafer, do próprio artigo, ele explica essa questão da chuva ser distribuída aqui em poucas regiões, tá bom? Então, no Hafer 2008 ele fala sobre isso. A partir desse momento, as populações de animais ficaram isoladas em semi-refúgios, separadas pelos rios amazônicos mais as suas varzas. Ou seja, quando eu disse que esses rios amazônicos, naquele período, e muitas das vezes até hoje é considerado isso, eles são dinâmicos. O que quer dizer que os rios amazônicos são dinâmicos? Bom, eles atravessam determinado local que tenha um côncavo e eles podem fazer determinados igarapés, rios, até mesmo determinados conglomerados de bacias, tá bom? Bacias hidrográficas grandes. Então, essa questão desses rios serem dinâmicos, eles foram primordial para que houvesse uma separação de determinada terra para um lado ou então para o outro, ok? Então essa questão de esse rio criar uma barreira foi um fator preponderante para que houvesse um processo de especiação.
esse processo de especiação foi muito visto nessa questão de o rio criar uma barreira, a questão vegetacional ser boa para essas espécies, como também um clima, tá bom? Aqui está dizendo também que esses terrenos eram inadequados ecologicamente, ou seja, né, nessa questão, nesse quesito, os terrenos ainda são inadequados ecologicamente. A hipótese do refúgio em rio aqui, mostrando mais a questão dessa dinâmica desses rios. A gente tem aqui muitos rios amazônicos, a gente pode perceber muitos aqui nessa região, tá bom? Nessas aqui, como vocês estão vendo na imagem. Esses rios amazônicos, eles são nessa época que eu estou falando, no caso, eles são muito dinâmicos no período do Pleistoceno, então acabam por fazer com que muitas espécies possam surgir nessa época. Essa proposta foi imposta devido aos padrões de distribuição de algumas famílias de primatas amazônicos e algumas espécies de aves. Então é importante destacar aqui que essa hipótese surgiu não por acaso, ela teve um estudo. Como citado lá no começo do trabalho, ele fala que, o Raffer, ele fala que ele teve essa hipótese através da distribuição de grupo de agiofauna. Aqui também a gente vê muito a espécie de primatas, a espécie de primata lá do Saguinhos midas, tá bom? Que é aqueles macaquinhos de pequeno porte, eles também sofreram um processo de especiação e pode ser até respondidas através dessa hipótese de refúgio em rio. Lembrando que essa hipótese tenta responder à alta biodiversidade da Amazônia, assim como várias outras hipóteses. Elas tentam responder essa alta distribuição de biodiversidade na Amazônia, que até hoje nem tudo foi descoberto ainda. Aqui ficam algumas perguntas, do qual a gente vai tentar responder. A primeira é, qual a dinâmica entre as características que são compostas dentro da hipótese de refúgio em rio? Bom, são três. Primeiro, a questão do rio como barreira. Segundo, a questão vegetacional. Terceiro, a questão do clima. Esses três fatores são muito importantes para a teoria do hipótese de refúgio em rios, porque esses três fatores vão colaborar para que haja uma especiação meio mais que completa de algumas espécies de animais, tá bom? Quais as principais evidências que não colaboram para essa hipótese? Ao mesmo tempo que essas três características são determinantes para a teoria da hipótese de refúgio em rio, elas são meio que supérfluas, visto que, primeiro, o fator principal, os rios eles são muito dinâmicos na Amazônia, principalmente no período do Pleistoceno. Então, a partir desse momento que eles são muito dinâmicos, eles podem abrir brecha para que não haja muita questão de separação entre determinadas espécies. E se não há muita separação de determinadas espécies, não há muito processo de especiação. Outra evidência que mostra também é a segunda, não menos importante, a questão vegetacional. Ou seja, a questão da vegetação, ela contribui para o processo de especiação, contribui, mas não como fator principal, assim como também o clima, tá bom? Ou seja, esses fatores, eles são os principais, mas também eles podem não colaborar para a teoria da hipótese de refúgio em rio, assim como várias outras teorias. Mas lembrando que essas teorias tentam explicar essa alta biodiversidade na Amazônia. Aqui a gente tem um exemplo aqui desse pássaro chamado na região como jacami, ele é conhecido como jacami, e a gente vê muito nessas regiões aqui onde tem rio, que cada lugar desse que foi dividido esses rios, mais adiante tem uma melhor, cada lugar desse aqui que foi dividido esses rios, surgiu uma linhagem de jacami, ou seja, isso é uma comprovação da aviofauna que ela mudou através desses rios, ou seja, é uma questão de especiação através de barreira, ou seja, o rio foi importante, a questão da vegetação também foi importante, a questão também do clima, mas lembrando que existem várias outras hipóteses que podem ser discutidas para que se responda à questão da alta biodiversidade na Amazônia.